queria saber o que que você acha sobre o conceito de autonomia progressiva, assim, você vê ele se fortalecendo, assim, dentro do arcabouço jurídico brasileiro? E aí, se sim, você acha que ele é importante para nivelar as experiências das diferentes infâncias, enfim, dos diferentes idades que a gente tem no Brasil acessando a internet? Ou não, ele é um conceito que, enfim, é deletério para a proteção das crianças e adolescentes, etc. O que que vocês acham, assim, sobre isso? Como você vê esse tema? Então, Maraísa, eu acho que, assim, em primeiro lugar, né, eu acho que o fato desse tema aparecer no ECA Digital é mais um exemplo dessa influência desses padrões internacionais sobre a nossa legislação, né, porque essa ideia de um desenvolvimento progressivo das habilidades, né, desses estágios de desenvolvimento da criança, é algo que está reconhecido, né, como um conceito jurídico na Convenção sobre os Direitos da Criança e que aparece também como um dos princípios desse comentário geral número 25 que eu mencionei. Então, essa incorporação, né, na legislação brasileira desses conceitos, acho que mostra mais uma vez esse diálogo, né, com essas fontes do direito internacional. E eu acho que esse é um conceito que é muito importante você fazer essa pergunta. Você adorei a pergunta, inclusive, porque eu acho que você tem toda a razão quando você diz que eu acho que esse é um conceito a ser fortalecido e a ser melhor compreendido e densificado, né, dentro do arcabouço normativo brasileiro a partir de agora, né? Porque eu acho que ele vai sim ocupar um papel central na nossa regulação do ambiente digital para a proteção de crianças e adolescentes. O ECA Digital, né, salvo algumas disposições bem específicas, né, principalmente naquele capítulo de redes sociais, ele fala de crianças e adolescentes, né, e das medidas de proteção que devem ser estendidas a ela de uma maneira um pouco uniforme, né? Então, assim, as crianças e adolescentes têm que estar protegidos dessas práticas, desses riscos, etc. Mas a gente sabe que na prática, né, algumas daquelas medidas que estão na lei, claro, tem algumas que a gente pode pensar numa aplicação homogênea para qualquer faixa etária, porque são, enfim, dispositivos que não precisam dessa modulação, né? Então, por exemplo, a vedação à coleta de dados de crianças e adolescentes para fins de direcionamento de publicidade comportamental. Isso é uma prática proibida para qualquer pessoa de 0 a 18 anos, ponto final. Você não precisa aplicar essa ideia de autonomia progressiva a essa restrição da lei. Porém, outros dispositivos, e aí eu diria que talvez principalmente aqueles que se relacionam à supervisão parental, eu acho que eles precisam ser lidos à luz dessa ideia de autonomia progressiva, né? A gente não dá para a gente imaginar que o grau de ingerência, né, que uma mãe, que um pai vai ter na experiência digital de, por exemplo, um adolescente de 15 anos, tem que ser igual ao grau de ingerência que essa mãe, que esse pai tem que ter com relação à experiência digital de uma criança de 5 anos, né? A gente está falando de pessoas que, ainda que ocupem, né, esse grande bloco, esse grande grupo social que a gente chama de crianças e adolescentes, que estão em fases muito diferentes da vida, né? Basta a gente pensar na nossa própria vida para saber disso, e que, portanto, né, tem que ter os seus direitos lidos e aplicados, levando em consideração essas diferenças, né? Não dá para a gente colocar todos eles num bloco monolítico. Então, eu acho que nesse momento, né, qualquer estudo, qualquer reflexão sobre essa ideia de autonomia progressiva vai ser muito importante para a gente enriquecer a aplicação dessa lei, né? E aí eu acho que eu também acrescentaria aqui um ponto que eu acho super interessante, né, no ECA Digital, é que ele já incorpora, né, a várias de suas disposições aquele que talvez seja um instrumento que a gente já tinha aqui no Brasil e que mais dialoga com essa ideia de autonomia progressiva, que é a classificação indicativa, né? Então, essa ideia do que é adequado para cada faixa etária, do que é inadequado, em vários momentos, né? E acho que até isso é uma coisa que valeria um estudo só sobre isso, assim, né? De entender esse desenho na lei. Mas é algo que a lei atrela à classificação indicativa, colocando ela como um parâmetro para a gente entender, então, esse escalonamento, né, do que é adequado de acordo com cada faixa etária. E aí eu acho que, então, é muito bacana ver, né, como esses instrumentos que já eram super consolidados no Brasil e que, de alguma maneira, dialogam com esses princípios que já também constavam na Convenção sobre os Direitos da Criança, estão sendo incorporados a esse nosso desenho regulatório para dar uma maior complexidade, para enriquecê-lo e para garantir que ele esteja dialogando com essas particularidades dos direitos de crianças e adolescentes.
Mais uma vez, claro, eu acho que vai haver um papel super importante, né, da regulamentação no sentido de esclarecer e de densificar como essa autonomia progressiva deve se dar na prática, mas eu diria que é muito importante que ela tenha sido incorporada dessa forma ao ECA Digital e que a gente reflita, então, né, a partir daí, quais que são, né, os contextos em que ela deve ser utilizada para modular essas obrigações da lei. Claro, de novo, acho que vale mais uma vez reforçar o alerta, lembrando sempre que muitos desses dispositivos da lei se aplicam a todas as faixas etárias, né, principalmente quando a gente está falando de práticas exploratórias, que vão ser exploratórias independentemente da idade da criança e do adolescente, e que, claro, né, a necessidade de você olhar para essa autonomia progressiva, de você ter diretrizes claras sobre isso, também não pode servir de pretexto para que as medidas que estão preconizadas ali pela lei sejam aplicadas, né, de maneira proativa pelas plataformas. Eu acho que é um processo de refinamento, né, que vai tendo que ser construído ao longo aí dessa fase de implementação desse novo marco legal.